Pastor Elias, Deus morreu na cruz? Bom, o que eu vou defender em primeiro lugar é que eu creio plenamente que o Senhor Jesus é apenas uma pessoa e nele estão agregadas duas naturezas. A gente chama isso de natureza teantrópica de Cristo. É Deus e homem. Não obstante ele ser Deus homem, não havia necessidade de Deus morrer. E por essa razão, Deus não morreu na cruz. A natureza humana, sim, morreu na cruz. Mas a divindade, ela não morreu na cruz. E eu vou apresentar algumas razões porque a divindade não pode morrer na cruz. Primeiro, porque Deus ele é eterno. Segundo, porque ele é infinito. Terceiro, porque ele é imortal. E quarto, porque ele é imutável. E existem outros atributos agregados à divindade. Eu creio plenamente na doutrina da Trindade, na triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, que compartilham de uma mesma essência, de uma mesma divindade. Jesus é uma pessoa pertencente a essa Trindade, é a segunda pessoa da Trindade. Portanto, como diz Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, ele participa desta mesma divindade que o Pai participa e que o Espírito Santo participa, o Filho também participa. Ele é Deus e Deus não pode morrer por conta dos atributos que acabamos de apresentar. Ok, reverendo Samuel Ribeiro. Então, quando nós começamos a conversa nessa mesa e terminamos no almoço, eu, ele e o pastor Cruvinel, e foi quando o tema aflorou e nós ficamos de debater. Eu lembro, e o pastor vai lembrar disso, que na nossa conversa lá eu deixei claro, o senhor está defendendo o que eu estou defendendo, mas talvez os conceitos o senhor não esteja deixando claro. E aí, mais uma vez, por exemplo, o senhor reproduz a visão reformada sobre a natureza divina. Nenhum reformado vai defender que a natureza divina, que é imutável, que ela é eterna, ela sofreu morte, mas Jesus está pleno na crucificação. E aí eu lembro até que eu falei assim, mas Atos é claro que ele sangrou por nós, ele derramou o seu sangue. E aí o senhor falou assim, mas é difícil Deus sangrar. Mas, por exemplo, aí eu perguntei, mas nos açoites, quando ele já está sangrando, a natureza está lá? E aí eu enfatizei a questão da necessidade jurídica. Por quê? Há vários conceitos ou teorias da expiação, de Abelardo e de outros, que vão discutir aí. E a visão que acabou prevalecendo na reforma foi a chamada necessidade jurídica da morte de Cristo, que é o termo mais fácil de entender. Essa necessidade jurídica é que era necessário que alguém que fosse verdadeiro Deus e fosse verdadeiro homem pagasse o preço. Por quê? Porque o pecado foi contra Deus e foi cometido pelo homem. Então era necessário alguém que fosse Deus e ao mesmo tempo alguém que fosse homem. Por isso a necessidade da encarnação. Cristo, ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem. E ele é um perfeito mediador porque ele dialoga com os dois lados. Ele dialoga com o lado divino e dialoga com o lado humano porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esse é o cerne das discussões, inclusive ali em Calcedônia, como foi citado aqui em 451. Então, no quarto século, começa-se a discutir a trindade em si, aspectos da trindade, se Jesus havia sido criado, feito, e a conclusão de Nicéia é que ele foi gerado eternamente no Pai, ele sempre existiu. E aí no quinto século começa-se a discutir mais aspectos da obra de Cristo propriamente, como é que essas duas naturezas estariam juntas ali. E o entendimento da igreja é que sim, ele estava ali pleno, ele estava como verdadeiro Deus e como verdadeiro homem. Tanto que nós cremos piamente que Deus nasceu. Nós cremos piamente que ele nasceu. Isso ninguém discute. O credo apostólico é muito enfático nisso, e o próprio credo apostólico é enfático dizendo que ele morreu. Ele, a segunda pessoa da Trindade, passou pela morte. Se a morte ela não é total, ela é fictícia, a necessidade jurídica ela não é efetivada. Você crê então que um Deus pode nascer? Ele encarnou. Okay. É que você disse agora, né? Deus nasceu. Deus Filho nasceu. Pastor Elias. Pois partindo da perspectiva da natureza teantrópica de Cristo, nós, então, biblicamente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso, João capítulo 1, versículo 14, e nós temos ainda Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8. Entendemos perfeitamente, na dupla natureza,
o Pai estava, a Bíblia chega até a dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, mas o fato de Deus estar em Cristo e dele ter uma dupla natureza não significa necessariamente que a natureza divina tenha que morrer. Primeiro ponto que eu tenho de divergência, apesar que essa é uma teoria do catecismo da Igreja Presbiteriana, ele não tem fundamentação bíblica, é uma teoria, como a teoria de chamado na Igreja Católica de Santo Anselmo, de Cantuária, do século XII. Existe uma teoria sobre a satisfação penal, mas é uma teoria, ele não buscou fundamento nas Escrituras. Da mesma sorte, a Igreja, com os seus credos, não fundamentou isso nas Escrituras, onde há necessidade da divindade morrer, porque o que está aqui em questão não é a doutrina Theotokos que ele acabou de falar, não é a doutrina Theotokos, tá? Mas sim, se Deus morreu ou não. Deus não morreu, porque quem pecou não foi uma divindade. A Bíblia fala do primeiro Adão e do último Adão. O primeiro Adão, veja só, que quando ele peca contra Deus e leva toda a humanidade à ruína. Porque não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. E pecamos em Adão, conforme está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. A Bíblia não diz assim, olha, por uma divindade. Adão não tinha dupla natureza. Embora fosse perfeito, não era divino. Não era divino, ele não tinha uma natureza teantrópica. Adão era um homem perfeito, um homem moralmente perfeito, santo, e foi ele que pecou e pecou contra Deus. E, na verdade, para que esse pecado fosse expiado, era necessário um homem também perfeito, um homem que não tivesse pecado. E depois nós vamos trabalhar mais essa questão no decorrer do tempo. Ok, reverendo. Então, deixa eu só já corrigir uma questão aqui. Eu normalmente não vejo vídeos na internet, mas me mandaram um vídeo onde o senhor cita, e eu já sabia mais ou menos na posição do senhor, o senhor cita uma fala lá do Mackenzie, de alguns doutores lá do Mackenzie, um deles o Dr. Heber, que foi meu orientador no mestrado. Eu acho que o senhor foi descortês com ele ao atribuir a ele uma heresia. O senhor diz claramente a heresia calvinista. O vídeo são as 3 heresias calvinistas. O senhor citou agora, por exemplo, catecismo da IPB. A IPB não tem catecismo, ela adota um catecismo histórico. A IPB não confeccionou um catecismo. A IPB é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse catecismo histórico, pastor, ele é o fruto do desenvolvimento de outros documentos. Por exemplo, você tem os 77 artigos de Zwinglio, que muitas igrejas guardam os princípios hoje, de 1523. Você vai ter o Catecismo de Genebra, 1536, Confissão Galicana, 1559, Segunda Confissão Helvética, 1562. Você vai ter o Catecismo de Heidelberg, que é de 1563, a Confissão Belga, que é de 1566, os Cânon de Dort, que é o último grande documento lá do Sínodo de Dort, de 1619. Todos esses documentos, eles foram estudados, compilados em um único documento que são conhecidos como os documentos de Westminster. Esses documentos, eles são adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil como fiel exposição, assim como vocês têm também documentos que atribuem como fiel exposição. Então, só corrigindo isso, a IPB ela não confeccionou um catecismo. Quando você diz assim... ela tem um catecismo, sim, que é o de Westminster. E eu também não disse que ela confeccionou. Não, mas você fala assim... vídeo, né? Você fala assim... Agora, você falou assim... porque o catecismo da Igreja Presbiteriana pensa assim... Não é o catecismo da Igreja Presbiteriana. O catecismo que a Igreja Presbiteriana adotou, ela reflete o pensamento da reforma. Mas é semântica, reverendo. Não é semântica. É semântica, porque, por exemplo, a Igreja Presbiteriana tem um catecismo. Tem, mas assim, quando você fala que é da Igreja Presbiteriana, você restringe esse catecismo à Igreja Presbiteriana do Brasil, e todas as igrejas reformadas do mundo adotam, como sempre adotaram no século XVI, no século XVII e nos séculos que vieram depois. Não é um documento que surgiu com a Igreja Presbiteriana. Que nem todas as igrejas reformadas adotam. Mas isso é um outro assunto. Não, porque uma igreja reformada não é a igreja que pertence ao catecismo de Westminster. Não, entendo. Mas entende? É por isso que eu estou deixando bem claro que o catecismo de Westminster ele é decorrência de outros documentos. Adota. A igreja luterana não é reformada, ela é protestante. Então, quem é o pai da reforma? Da reforma protestante ou do movimento reformado? Que são duas coisas diferentes. Da reforma protestante. Lutero. Exatamente. Mas Lutero, por exemplo, fechava com a união aí a gente enviesa para outro tema que não seria... Não, eu não estou enviesando, se é uma questão de... Acho que o pastor pode retificar, então. Eu não disse que a igreja confeccionou, porque é dela. Por exemplo, nós temos uma declaração de fé das Assembleias de Deus. Ela foi apresentada agora em 2017, só que isso existe há muito tempo. Só que ela é uma confissão da igreja. E esse catecismo de Westminster
é uma confissão da igreja presbiteriana. Então, é como Paulo, por exemplo. Paulo diz, segundo o meu evangelho. O evangelho é dele, é de Cristo. Pastor, mas ele abraçou. Só para deixar claro, eu estou aqui só para corrigir dois equívocos, que atribui à igreja presbiteriana um documento que é anterior a ela, séculos, inclusive, porque ela é fruto de outros documentos. É fruto de outros documentos. E a segunda coisa é derrubar a falácia, porque é muito fácil chegar aqui ou na internet e tentar atribuir, diminuir o argumento, batendo naqueles que defendem o argumento. Dr. Heber é um homem muito santo, um homem muito piedoso, o conheço há muito tempo, e ele não é um herege, e nem defende o herege, nem os calvinistas defendem a heresia. O senhor veio aqui para defender o Heber ou para dizer se Deus morreu ou não? É isso que eu quero saber. Eu queria aproveitar e dar voz a quem não tem voz aqui. Então deixa ele vir aqui falar por ele, não o senhor é advogado dele? Fui aluno dele, ele então, foi meu orientador. Foi aluno, mas o senhor não é procurador. Calma aí, então. Não, é porque assim... Vamos voltar pro tema? Voltemos pro tema. O senhor me conhece há algum tempo, pastor? O senhor sabe que eu não fico dando adjetivos pejorativos. Você dizer que uma coisa é uma heresia, você tem que ter fundamentação histórica para dizer que é heresia. E não há nenhum documento histórico que diga que o calvinismo é heresia. Não há nenhum documento histórico fruto de concílios históricos que diga que o calvinismo é heresia. Eu já cheguei a chamar o senhor de herege, eu chamei alguém de herege. Eu não chamo porque eu tenho que ter documentação e fundamentação histórica. Esse não é o tema, querido. Tá, vamos voltar então àquilo, mas o senhor falou claramente no vídeo que esse pensamento calvinista era uma heresia. Então a gente pode um dia falar assim, calvinismo é heresia e debater o tema. Agora o senhor prova que não é, só isso. Pronto. Não, na verdade, historicamente, o senhor precisa provar que Jesus não está ali pleno, morrendo na cruz. É para isso que eu vi